mais um momento de reflexão que nos oferece o Grupo Espírita Irmão Carmelo, nosso querido Jake, e nós estamos a cada ocasião estudando um capítulo ou do Evangelho ou de algum livro. Hoje nós escolhemos o capítulo 43 do livro Pão Nosso. A autoria espiritual é de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e o título desse capítulo 43 é Boas Maneiras. Olha só que Emmanuel vem nos trazendo, não é? Mas antes de começar, vamos juntar os nossos corações, elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus Pai, Criador, ao nosso meigo e mestre Jesus, e aos benfeitores todos que orientam a casa do irmão Carmelo, por essa oportunidade, na certeza de que estamos todos juntos, corações entrelaçados, amparados pela luz do mais alto. Vamos ler o texto de Emmanuel e aproveitar ao máximo tudo aquilo que pudermos para o nosso dia a dia. Que os benfeitores estejam conosco, nos auxiliando a fazer esse entendimento. Esse capítulo 43 do livro Pão Nosso, Emmanuel se baseou no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. E diz o seguinte: e assenta-te no último lugar. Orientação de Jesus. Mas vamos ver o que realmente diz esse capítulo 14. Não todo o capítulo, mas esse trechinho, cujo subtítulo é Escolha dos Lugares. E está em Lucas, capítulo 14, começa no versículo 7, vai até o versículo 11. E diz o seguinte: em seguida, contou uma parábola aos convidados, ao notar como eles escolhiam os primeiros lugares, e disse-lhes, Jesus, né? Quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te ponhas no primeiro lugar. Não aconteça que alguém mais importante do que tu tenha sido convidado por ele. E quem convidou a ti e a ele, venha a te dizer, cede-lhe o lugar. Deverás então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar, de modo que, ao chegar, quem te convidou te diga, amigo, vem mais para cima. E assim será para ti uma honra em presença de todos os convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esse é o trecho do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, onde nos orienta sobre a escolha dos lugares. E só esse trecho, sem ler Emmanuel, já dá muito o que pensar, não é verdade? Nós, no dia a dia, muitas vezes queremos melhores lugares, queremos ter privilégios, não é? E o que orienta Jesus é que a gente se contenha nesse afã, né? Nessa vontade de estar em primeiro lugar e que cedamos o lugar. E se tivermos sido convidados, certamente aquele que convidou vai nos indicar o local mais adequado para que nós nos situemos. Então vejamos o que diz Emmanuel para
para aprendermos a lição de hoje. Então, o mestre, nessa passagem, proporciona inovidável ensinamento de boas maneiras. Olha, é o título do capítulo, né? Boas maneiras. E quantas vezes nós mesmos, né? Muitas vezes no atropelo, no querer estar melhor situados, vai se infiltrando, né, pelos lugares e nem sempre é aquele que nos é destinado. E aí a gente fica meio sem graça, sai meio, né, desenchavido, como dizem, e vai buscar um outro lugar, não é? Então, continua Emmanuel. Certo, a sentença revela conteúdo altamente simbólico relativamente ao banquete paternal da bondade divina. Todavia, convém deslocarmos o conceito a fim de aplicá-lo igualmente ao mecanismo da vida comum, que é o que nós estamos falando aqui agora, né? Lógico que está se falando na questão da nossa presença nas questões espirituais, né? E também vale para o nosso dia a dia agora. A recomendação do Salvador presta-se a todas as situações em que nos vejamos convocados a examinar algo de novo junto aos semelhantes. Alguém que penetre uma casa ou participe de uma reunião pela primeira vez, timbrando demonstrar que tudo sabe ou que é superior ao ambiente em que se encontra, torna-se intolerável aos circunstantes. Com certeza, não é verdade? Se você chega num lugar pela primeira vez, já vai se colocando como aquele que sabe de tudo, que domina tudo, isso não é assim, isso não é assado, não é? O que vai ganhar simpatia? Não, lógico que vai ganhar antipatia e vai se tornar uma pessoa assim não grata naquele local, naquele ambiente, né? Criando inclusive desafetos que podem perdurar por muito tempo, dependendo da maneira como nós nos portarmos. Então, vale ainda a recomendação de Jesus, que é: e assenta-te no último lugar. Ainda que se trate de agrupamento enganado em suas finalidades ou intenções, não é razoável que o homem esclarecido, aí ingressando pela primeira vez, se faça doutrinador austero e exigente, porquanto, para a tarefa de retificar e reconduzir almas, é indispensável que o trabalho fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Somente assim conseguirá alijar as imperfeições eficazmente, eliminando uma parcela de sombra cada dia por meio do serviço constante. Então, mesmo que a gente perceba que a situação não é das mais corretas, não é das mais certinhas, que tem coisa que precisa ser corrigida, não se pode chegar como aquele que sabe, como aquele que vem para consertar o mundo, acertando tudo, porque bem diz Emmanuel aqui, né? Para a tarefa de retificar ou reconduzir almas, é indispensável que o trabalhador fiel ao bem inicie o esforço indo ao encontro dos corações pelos laços da fraternidade legítima. Eu trabalhei um tempo na divulgação espírita com um senhorzinho muito querido, e seu Éder Fávaro, né? De agradável lembrança, que agora trabalha, milita, continua trabalhando na parte espiritual. A gente falava para ele assim, vivendo e aprendendo, né? A gente falava, vivendo e aprendendo. E ele falava assim, e amando. Olha, que lição, né? Vivendo, aprendendo
e amando sempre. Não esquecer desse componente essencial que é o tempero da nossa vida aqui na jornada terrestre, que é o amor. E é o que Emmanuel nos diz aqui, né? Somente assim conseguirá alijar as imperfeições, quer dizer, tirar as imperfeições eficazmente, eliminando uma parcela de sombra, não tudo de uma vez, um pouquinho a cada dia, um pouquinho, né? Na lida diária e sempre ali constante. É como quando a gente faz o evangelho no lar, não é? A gente sabe que tem aquele compromisso de fazer o evangelho no lar, mas é preciso que a gente mantenha aquele ritmo e constância, trazendo luz e proteção para a nossa casa. Sabemos, diz Emmanuel, sabemos que Jesus foi o grande reformador do mundo. Entretanto, corrigindo e amando, asseverava que viera ao caminho dos homens para cumprir a lei. Está vendo? Até o próprio Jesus vinha para cumprir a lei. E que ele fez tão perfeitamente. Tanto que ele é o nosso modelo e guia para nossa transformação interior também. E quanto ainda nos custa seguirmos o conselho, o ensinamento de Jesus, em situações corriqueiras como essa, no dia a dia, quanto mais naquilo que nos direciona a uma escala superior, a um estágio superior. Né? Então, continua Emmanuel, não assaltes os lugares de evidência por onde passares. E quando te detiveres com os nossos irmãos em alguma parte, não os ofusques com a exposição de quanto já tenha conquistado nos domínios do amor e da sabedoria. Se te encontras decidido a cooperar pelo bem dos outros, apaga-te de algum modo, a fim de que o próximo te possa compreender. Impondo normas ou exigindo poder, nada conseguirás, senão estabelecer mais fortes perturbações. Olha que lição que Emmanuel nos traz para reflexão nesse nosso encontro. É importante que, mesmo que a gente perceba alguma coisinha que está fora do contexto, né? Assenta o pensamento, eleva a, a mente em prece ao Mestre Jesus, aos benfeitores espirituais, porque eles saberão fazer na hora e na medida certa a corrigenda daquilo que é necessário. Então, nós que estamos chegando e estamos nessa caminhada, nessa jornada juntos, precisamos aprender aqui pela lembrança de Emmanuel, nas lições de Jesus, conforme trouxe o Lucas em seu evangelho, sabendo escolher o lugar que nos cabe. Nós ainda não somos aqueles espíritos puros, mas estamos a caminho de. E nesse a caminho de ainda teremos muitos percalços a serem superados. E é necessário que nós nos atentemos às lições do Mestre, sem querer evidências, sem querer privilégios, mas buscando sim estar sempre a serviço do bem, a serviço do Pai. E que possamos ser servidores fiéis, possamos representar aquele servo fiel que trata o Evangelho. E é preciso que nós saibamos nos colocar no dia a dia no lugar correto.
deixando àqueles que estão mais em evidência o privilégio, a honraria e ficando lá, como disse Jesus, assentados no último lugar. Por enquanto é a nossa posição. Somos espíritos imperfeitos, sabemos que estamos ainda nos primeiros degraus da, da evolução. O planeta Terra está agora em provas e expiações, mas já está muito próximo da regeneração, e sejamos nós, trabalhadores e fiéis, né? Incansáveis, para que essa melhora ocorra. E aí passaremos para o mundo de regeneração, mas já com vistas em mundos ditosos e mundos celestes, quando então seremos espíritos puros. Mas até lá, vamos nos permanecer firmes na lição do Mestre, sem querer evidências, sem querer ser o dono da verdade, servir sempre, vivendo e aprendendo e amando, como dizia o seu Éder Fávaro. E é essa mensagem que eu tinha para a nossa reflexão. Eu tinha não, está no livro Pão Nosso, psicografia do Chico e autoria de Emmanuel. Eu penso que cada um de nós veio por uma vertente, né, do caminho, e quando você fizer a leitura, você vai ver quantas coisas vão fluir em você, quantas lembranças vão lhe trazer a leitura desse capítulo. Refaça. E nesse momento, então, gente, graças a Deus que nós pudemos nos encontrar através desse canal. Se você puder, dá um joinha aí, divulga para as outras pessoas, compartilhe, vai ser muito bom. Às vezes, uma outra pessoa talvez precise relembrar dessa lição do mestre, assim como nós precisamos estar sempre relembrando as lições do mestre. Então, juntos e unidos, peçamos pelo nosso planeta Terra, que nos abriga, que nos acolhe. Pelo Brasil, nossa pátria querida. Pela nossa família e pelo Grupo Espírita Irmão Carmelo. Pelos seus dirigentes e seus trabalhadores, que permaneçam firmes, vivendo e aprendendo e amando, hoje e sempre. E dessa forma, eu desejo que a paz do Mestre Jesus se faça em nossas vidas, hoje e sempre. Graças a Deus. Até o próximo encontro.